Senhor, para todos, para todas, estamos de volta com as nossas lives de sábado. Hoje a nossa live vai ser bem curtinha, geralmente eu faço à noite, mas hoje, por motivo de força maior, vou estar fazendo a live agora. São versículos, poucos versículos, nós vamos falar sobre Jesus cura a sogra de Pedro e muitos outros. O texto está em Mateus 8, dando seguimento, né? A paz do Senhor aí para quem já está aí com a gente. São Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Só 2 versículos, gente, a gente vai falar hoje, tá? Que é justamente sobre essa cura que Jesus operou dentro da casa de Pedro, um dos seus discípulos. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e servia-os. A Bíblia fala que à tarde, né, depois desse milagre, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O texto completo, né, a perícope completa seria essa. Mas hoje eu vou falar somente sobre esse milagre da sogra de Pedro, ok? Acompanhe aí na sua Bíblia. A cura da sogra de Pedro, ela está registrada não somente aqui no livro de Mateus, mas também nos 3 evangelhos sinóticos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. O mesmo milagre citado nesses 3 livros. Há algumas diferenças, né? Se você ler o texto aqui de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, você vai notar que existem algumas diferenças, poucas, mas existem, tá? O Marcos, ele informa que tanto a sogra quanto o irmão de Pedro, que era André, moravam com Pedro, tá? Essa informação você não tem aqui no livro de Mateus, mas lá em Marcos 1, 29 e 30 você tem essa informação. Mateus aqui diz que a sogra de Pedro estava acamada, ardendo em febre. Foi o versículo que a gente leu, o versículo 14. Já Marcos já registra que ela estava acamada com febre também, tá? Lucas, sendo médico, né? O Lucas, como era médico, ele deu um diagnóstico mais preciso, né? Ele disse que ela estava enferma e com uma febre muito alta. Isso está escrito em Lucas 4,31. Alguns teólogos que estudaram, né, sobre o texto, eles acreditam que o que a sogra de Pedro tinha era malária, tá? Mas isso não fala na Bíblia, então a gente não pode aqui dizer que tipo de doença que ela teve ou tinha na época. Gente, mas a gente pode dizer que essa febre era uma febre muito forte, a ponto de deixar ela acamada, né? A gente vai ver aqui, né, como a Bíblia se refere a essa febre. Você percebe que era uma doença grave. Você sabe que a febre é apenas um sintoma de uma doença, né? O que a pessoa tem realmente é uma enfermidade, uma doença. E essa doença provoca febre. Na realidade, a febre é a defesa do organismo, né? Quando alguém está com febre, isso está dizendo que o organismo está lutando para combater algum tipo de bactéria ou vírus ou enfermidade que tenha se alojado ali. Mas o que a gente pode aprender? Que lições a gente pode tirar desses 2 versículos somente, né? Da cura da sogra de Pedro. Primeiro, Jesus vai à casa de Pedro, né? Versículo 14 diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Na realidade, a gente sabe que Pedro era um pescador, né? Ele tinha uma sociedade com seu irmão André e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então era uma empresa ali, né, gente? Era uma pequena empresa que eles tinham juntos. Eles eram empresários da pesca, vamos dizer assim. E embora Pedro tenha nascido em Betsaida, ele morava em Cafarnaum. Com Pedro, morava o seu irmão André, a Bíblia fala isso, né? E a sua sogra, que aparece aqui nesse texto. Então a gente pode dizer que Pedro era uma pessoa hospitaleira, né? Ele não morava sozinho com a sua esposa. Ele morava com a esposa, com a sogra, com o irmão. Então a gente pode dizer, né, desse texto, que Pedro era uma pessoa hospitaleira. Era sábado,
Jesus estava na sinagoga, né? Como todo judeu, ele estava na sinagoga no sábado, e ele vai imediatamente após a sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, a pedido dos seus discípulos. Ele vai para a casa de Pedro. Mesmo sendo sábado, mesmo sendo um dia de descanso, Jesus dá prioridade àqueles que sofrem. Então, por certo, Pedro deve ter lembrado, né, que a sogra dele não estava bem e convida Jesus para estar ali na sua casa. Ou, de repente, né, eles saíram e quando eles saíram ela estava bem, mas quando retornaram ela não estava bem. A gente não sabe como se deu essa enfermidade, o tempo que se deu dessa enfermidade, mas o fato é que Jesus entra na casa de Pedro. Uma coisa que a gente precisa entender, né, como crentes, né, irmãos, porque a gente está vivendo um tempo muito complicado, onde as pessoas estão um pouco confusas, né? A gente precisa entender que os crentes também ficam doentes, tá? Tem muita gente, né, muita denominação ou religião que diz que o crente não pode ficar doente, tá? Que o crente tem que ter saúde e ele não pode ficar doente. O crente fica doente também, tá? Os salvos também enfrentam sofrimentos, dores, tribulações. E para esses momentos de dor, tribulação e sofrimento ou doença, nós temos Jesus. Nós precisamos de Jesus em nossa casa. Aqui uma das grandes lições que eu já tiro desse texto é que Jesus precisa estar na nossa casa. Jesus precisa entrar na nossa casa. Há aflições dentro do nosso lar. Há pessoas precisando de ajuda dentro do nosso lar. Quantas pessoas só se preocupam com o lado de fora, né? Vamos ganhar almas, vamos para o mundo ganhar almas, vamos pregar. Isso é importante, nós precisamos fazer sim. Mas nós não podemos esquecer as pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque quem está dentro da nossa casa também precisa de ajuda, tá? Eu ouvi uma frase essa semana e ela é muito real. A gente não perde os nossos filhos na rua, a gente perde eles dentro de casa. A gente não perde um casamento na rua, a gente perde dentro de casa. Isso é pra gente ficar ligado. Jesus precisa também estar dentro da nossa casa, tá? Precisamos fazer a obra de Deus, precisamos pregar o evangelho para as pessoas, trazer as almas para Cristo, precisamos estar na igreja, fazendo a obra de Deus, né? Dentro dos nossos departamentos, dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Tudo isso é muito bom, é louvável, é maravilhoso, é preciso ser feito, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas dentro da nossa casa que também precisam ouvir a palavra, ouvir o evangelho, serem cuidados. Para isso, precisamos chamar Jesus para dentro da nossa casa. Há aflições dentro do nosso lar e quando Jesus chega na nossa casa, a cura. Quando Jesus chega na nossa casa, há libertação, há paz, há alegria e há salvação. Portanto, Jesus não pode ficar do lado de fora da nossa casa. Jesus tem que preencher todos os espaços da nossa vida, inclusive a nossa casa. Tem um teólogo, Moody, ele fala o seguinte: se Jesus estiver na sua casa, todos os vizinhos saberão. Se Jesus estiver dentro da sua casa, todos os vizinhos saberão. Infelizmente, não é essa a realidade de muitos lares, né? Muita gente fica escandalizado, muitas vezes, com o nosso testemunho dentro da nossa casa. Às vezes, somos crentes só na igreja, né? Somos crentes só no nosso departamento, somos crentes somente quando vamos louvar, levantar as mãos na igreja, cantar. Somos crentes só nessa hora. Mas precisamos também ser crentes, ser cristãos dentro da nossa casa, no nosso diário, porque o nosso culto, gente, é diário. Ele não acontece somente na igreja, ele acontece também dentro da nossa casa. E precisamos chamar Jesus para dentro da nossa casa. Mateus diz que Jesus a tomou pela mão. Jesus a tomou pela mão. Houve um contato ali. Lucas diz que Jesus se inclina para ela, né? Jesus se inclina para ela. Gente, Jesus tinha autoridade. Jesus tinha autoridade. As curas de Jesus, elas eram instantâneas. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Deus. O Senhor Jesus é o Deus que tem poder para curar todo tipo de enfermidade. E quando Jesus chega à casa de Pedro, né, a sogra dele estava acamada,
significa que ela estava prostrada, né? Os evangelhos sinóticos diz que ela jazia em febre. Olha a situação dela, né? A palavra grega aqui em Mateus, empregada aqui para febre, é a mesma usada para fogo. Olha só, gente. Mateus diz que a mulher ardia em febre. Ela estava realmente muito doente. Realmente ela estava muito mal. E quando Jesus a toma pelas mãos, a toca com as suas mãos, a febre a deixa imediatamente. E imediatamente ela se levanta e passa a servir Jesus e as pessoas que estavam naquela casa. Então foi uma cura imediata. Quando Jesus toca a mão daquela mulher, aquela mulher se levanta imediatamente e fica curada. A enfermidade deixa imediatamente aquela mulher. Foi uma cura completa. Não precisou ela ficar, não, eu orei por você, mas você fica aí deitada, fica um pouquinho de tempo aí. Não, gente, a cura foi instantânea. No momento que Jesus curou a sogra de Pedro, imediatamente ela se levantou. Não teve sequelas ali. O mesmo poder que repreendeu a febre fortaleceu aquela mulher para que ela se levantasse. Foi uma cura permanente. Foi uma cura instantânea, permanente, sem sequelas. Imediatamente depois da cura, ela passou a servir. Olha que coisa linda, né, gente? Nós, quando fomos curados pelo Senhor, nós também temos esse desejo. Quando o Senhor nos cura, Ele também coloca essa força, essa graça em nós, para que a gente possa servir também outras pessoas. A Bíblia fala aqui que ela se levanta e começa a servir as pessoas ali da casa. Aquela casa não estava legal com aquela mulher doente, né? E a gente sabe que Pedro era casado, né? Porque se ele tinha sogra, ele era casado, né, gente? A sua esposa estava ali, mas tinha uma mulher ali enferma também. Por certo, aquela casa não era só uma casa de família, era uma empresa também, né? Então, quanto mais braços tivesse ali para ajudar, seria melhor, né? Então, o braço de ajuda ali não podia estar fazendo nada porque ela estava doente, né? A gente sabe que a casa de Pedro não era só uma casa, ali morava Pedro, a esposa, a sogra, o irmão dele, né? Ele tinha uma sociedade, ele tinha uma empresa pesqueira, né? Juntamente com os filhos de Zebedeu, e havia muito trabalho ali para ser feito, mas aquela mulher estava prostrada, doente. Mas quando Jesus entra na casa dele, tudo muda, né? E é tão interessante que Jesus fez muito milagres do lado de fora, né? Jesus fez muito milagres na rua, andando, né? Jesus andava e as pessoas iam ao encontro de Jesus para serem curados. Mas nesse caso aqui, Jesus entrou na casa de Pedro e realizou aquela cura. Ela foi restituída na sua saúde e passou a trabalhar. Hoje eu quero profetizar essa bênção para a sua vida. Se você se encontra doente, se você se encontra com algum tipo de enfermidade, pode ser no físico ou pode ser na alma, o Senhor Jesus é o mesmo, o poder dele é o mesmo. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e a curou. E hoje eu creio, pela fé, pela confiança que eu tenho na palavra, que Jesus pode entrar também na sua casa hoje e trazer cura e trazer libertação para a sua vida. Se você está sofrendo com algum tipo de mal, algum tipo de enfermidade, creia que o Senhor pode trazer cura para você. Assim como ele entra na casa da sogra de Pedro, toma aquela mulher pelas mãos, cura aquela mulher e ela se levanta imediatamente e passa a servir. Eu creio, eu profetizo que isso também vai acontecer na sua vida. Se o Senhor trouxer cura para você, você não vai querer mais ficar deitada, você não vai querer ficar mais prostrada, você não vai querer mais ficar nesse tipo de prostração, né? Nesse tipo de depressão, de ansiedade, de angústia. O Senhor tem poder para tirar você dessa depressão, dessa angústia, curar o seu corpo físico, curar a sua alma e você levantar para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quero orar contigo hoje, bem rapidamente, e eu creio que o Senhor, onde você estiver agora, onde essa live chegar, onde essa live entrar, que ela possa trazer cura e libertação para a sua vida, porque é isso que a promessa de Deus nos diz. O Senhor Jesus, ele veio para curar. E mais embaixo aqui, né, depois as pessoas, quando chegou a tarde, muitas pessoas ficaram sabendo, né, dessa cura. Muitas pessoas trouxeram pessoas endemoniadas, que Jesus foi lá e expulsou aqueles demônios, né? Porque às vezes
As nossas doenças, elas são de ordem espiritual. Às vezes você vai ao médico, o médico te revira de cabeça para baixo e não acha a dor, não acha a enfermidade. Você faz todo tipo de exame, todo tipo de exame laboratório, ressonância magnética, você faz um monte de coisa e o médico não acha. Porque às vezes a doença é de fundo espiritual. E essas doenças de fundo espiritual somente Jesus pode curar, somente Jesus pode tirar. Jesus expulsou aqueles espíritos de doença, curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse aquilo que o profeta Isaías falou, né? Lá em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Creio que o Senhor também pode te curar nessa tarde. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui lendo e aprendendo a tua palavra. Cremos que essa palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para trazer discernimento, é apta para curar, é apta para libertar. Então, Senhor, eu quero entregar as pessoas que estão ouvindo essa live agora, que precisam de libertação, que precisam de cura no corpo físico, cura na alma, cura no emocional. Eu creio, Senhor, pelo poder da tua palavra, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que a gente espera. Senhor, então, entra na casa dessa pessoa, entra na casa dessa mulher, desse homem, desse jovem, entra na casa, Senhor, assim como o Senhor entrou na casa da sogra de Pedro, tomou aquela mulher pelas mãos e trouxe cura e libertação instantânea para a vida dela. Eu creio que o Senhor pode fazer isso também. Senhor, nos devolve a alegria da nossa salvação. Se há algum pecado, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Senhor, se há alguma maldição sobre a nossa vida, alguma porta de entrada, Senhor, que nós demos, alguma legalidade que nós demos no mundo espiritual, para que essa doença entrasse no nosso corpo físico, nós expulsamos essa enfermidade em nome de Jesus. Toda doença no corpo, nos nervos, nos tecidos, no sangue, nos ossos, em nome de Jesus, que você seja liberto e liberta para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma tarde abençoada na presença de Deus, e semana que vem estaremos aqui novamente estudando o livro de Mateus. Que Deus te abençoe.